Olá, vamos continuar então com a disciplina de Ecologia Vegetal Costeira, falando sobre as pradarias de fanerógamas marinhas ou pradarias de gramas marinhas. E hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que são os fatores críticos para a sobrevivência e desenvolvimento e distribuição dessas pradarias, tanto com a profundidade como a sua distribuição pelas regiões costeiras do globo. Olha só quanta luz! Nossa, imagina as plantas terrestres que recebem diretamente a luz solar, como as dunas, as plantas de dunas que vocês estudaram e as plantas de marismas não estão limitadas pela luz. Olha quanta luz recebem nesse ambiente terrestre. Mas as pradarias de fanerógamas submersas, particularmente no ambiente submarinal, raso, médio e profundo, são limitadas principalmente por luz. Fatores críticos para o desenvolvimento, sobrevivência e determinantes da abundância e distribuição das pradarias de gramas marinhas são diversos, como luz, temperatura, nutrientes, hidrodinâmica, substrato, salinidade. Nós vamos abordar um pouco de cada um desses fatores nesta semana e na semana que vem. Mas no ambiente submarinal, pradarias de gramas marinhas são muito limitadas ou limitadas principalmente por luz. Não adianta ter outros fatores ótimos se não há luz suficiente para ligar o botão da fotossíntese e produção primária. Mesmo no ambiente intermareal, né, quando as pradarias ficam emersas uma boa parte do dia e nessa hora normalmente não estão limitadas por luz, muitas vezes estão com luz em excesso, mas após a subida da maré, principalmente quando há turbidez na água, como deve ser nesse ambiente de estuário, a limitação por luz causada por turbidez nos primeiros centímetros. Então, vamos ver os fatores que atenuam a luz sobre a pradaria. Turbidez, provocada pelo material sólido em suspensão. Matéria orgânica dissolvida, que é lixiviada da própria vegetação de depósitos do sedimento. O fitoplâncton, que absorve e espalha a luz, assim como algas flutuantes e epífitas que crescem sobre as folhas das plantas, afetando principalmente, em caso, os ambientes eutróficos ou eutrofizados. Vamos ver, então, repassar um pouquinho, lembrar a penetração da vertical da luz na água, né, que segue essa equação de decaimento exponencial, chamada da equação de Lambert-Beer. Então, o decaimento da luz com a profundidade tem um decaimento exponencial que pode ser representada matematicamente pela equação de Lambert-Beer, onde a luz na profundidade Z igual à luz da superfície, né, exponencial de menos o coeficiente de atenuação da luz vezes a profundidade. Então, esse K, o coeficiente de atenuação da luz, é a taxa no qual a penetração da luz reduz com a profundidade. Um coeficiente alto representa uma redução rápida da luz com a profundidade, causada por sólidos de suspensão, matéria orgânica e fitoplâncton. Aqui vemos, então, o decaimento da luz fotossinteticamente ativa, né, o par, luz fotossinteticamente ativa no eixo Y, com a profundidade no eixo X, em diferentes regiões marinhas e os respectivos coeficientes de atenuação dessas curvas. Vemos aqui, então, no oceano aberto, um coeficiente de atenuação dos mais baixos,
né, numa água oligotrófica e bastante transparente, o coeficiente de 0,05, né, na plataforma continental, já aumentando o coeficiente de atenuação para 0,35, na região mais próxima da costa, mais costeira, um coeficiente já alto de 0,75, e dentro do estuário, um coeficiente de 1,5. Nossa, parece que esses números não têm tanta diferença, né, de 0,05 para 1,5, mas essas diferenças no coeficiente de atenuação representam grandes diferenças no comportamento do decaimento da luz com a profundidade, né, o que vai determinar a profundidade da zona fótica, que pode ser, por exemplo, para o fitoplâncton, né, a zona fótica considerada a 1% da luz da superfície, vai variar para o fitoplâncton entre esses ambientes, e para as pradarias de gramas marinhas, a zona fótica das pradarias, ela é mais alta, ou seja, o requerimento mínimo de luz para sobrevivência e crescimento das gramas marinhas é bem mais alto, né? Em torno, em média, em 25% de incidência da luz. Então, essas duas setas vermelhas marcam aqui a zona fótica do fitoplâncton em 1%, a zona fótica das pradarias em 25% de incidência da luz da superfície. Com isso, a profundidade limite pode variar de aproximadamente 100 metros para o fitoplâncton, né, um pouco menos para as pradarias. Na plataforma vai variar de 10 até 15 metros. Na zona costeira, então, de 6 metros. E nos estuários, essa profundidade da zona fótica vai estar entre 1 a 3 metros. Então, nos estuários, as pradarias, olha só, nesse caso, se for considerar 25% de requerimento mínimo de luz, né, da zona fótica para as pradarias, elas vão estar aqui a um pouco mais, ocorrendo a um pouco mais de 1 metro de profundidade no estuário. Então, pradarias de fanerógamas marinhas podem ocorrer a grandes profundidades, por exemplo, no entorno de recifes de corais, né, em águas bastante claras e oligotróficas, no mar Mediterrâneo, né, onde as condições de nutrientes são muito baixas, as concentrações de sedimento, de concentração da clorofila na água é muito baixa. As pradarias podem ocorrer até 60, 70, a maior profundidade encontrada para as pradarias, né, na região do mar Mediterrâneo foi a mais de 200 metros de profundidade para a espécie Halophila stipulácea, ou pode ocorrer a poucas profundidades, a 50 centímetros de profundidade, até no máximo 1 metro, por exemplo, dentro de um estuário, como as pradarias de rúpia marítima no estuário da Lagoa dos Patos. Então, nós estamos falando de requerimento mínimo de luz, RML. Grave essa expressão, né, e esse parâmetro que vai ser bastante falado daqui por diante. Requerimento mínimo de luz medido em percentual de irradiância da superfície. As fanerógamas marinhas possuem um requerimento mínimo de luz que varia entre 2 a 37%, até menos que 2%, como a gente já mediu para a espécie rúpia marítima aqui no nosso estuário. Então, de menos de 2 até aproximadamente 37% de luz da superfície, dependendo da espécie, o que dá uma média global de aproximadamente 25% de irradiância da superfície, que é requerida para que existam pradarias. Isso é muito menor do que a amplitude de requerimento mínimo de luz para as algas nos oceanos, que está entre 0,1% até 10% da luz da superfície. Vejamos aqui um perfil de profundidade, né, ocorrendo aqui representado por gramas marinhas
que no ambiente mais raso, né, parando ou tendo limite de profundidade justamente na intensidade de luz que corresponde ao requerimento mínimo de luz da superfície. E as macroalgas, que conseguem viver a maiores profundidades. Então, a gente tem aqui, no caso dessas pradarias, estão vivendo, né, possuem o requerimento mínimo de luz de 11%, né? Macroalgas maiores com requerimento de 0,12 e macroalgas mais fininhas, pequenas e delicadas, que vivendo em grandes profundidades com requerimento de mínimo de luz tão pequeno, 0,003%. Bom, por que então as fanerógamas marinhas possuem esse alto requerimento mínimo de luz comparado com macroalgas e fitoplâncton? O que será? Bom, essa alta demanda energética e, portanto, altas taxas de respiração devido às altas quantidades de tecidos não fotossintéticos. Gramas marinhas possuem raízes e rizomas que não fotossintetizam e têm investimento grande na produção de flores e frutos. A necessidade, então, de oxigenação das raízes e rizomas para mitigar, não só para sustentar a raiz e o rizoma, mas para mitigar as condições anóxicas do sedimento em que elas estão enterradas. E também a menor quantidade de pigmentos acessórios comparado com as algas, né? Gramas marinhas possuem principalmente possuem clorofila A, clorofila B, como todas as plantas verdes vasculares, possuem alguns pigmentos acessórios, mas nada se compara à grande quantidade de pigmentos acessórios riquíssimos, né, em diversidade que ocorrem nas algas. Então, isso limita muito o espectro de luz em que essas plantas podem utilizar. Vejamos aqui o requerimento mínimo de luz, alguns exemplos de requerimento mínimo de luz de pradarias marinhas. E a gente observa aqui, né, nessa tabela, por espécie, de acordo com o local, com a latitude e o requerimento mínimo de luz em percentual. Olha só que variabilidade existe, que variabilidade enorme existe nesses valores, né? 24, 20, 17, 4, 5, 10, blá, blá. Quanta variação nos valores de requerimento. Então, uma grande variabilidade no RML para o crescimento das espécies. E essas variações são intraespecíficas entre regiões e entre latitudes, morfotipos, né? Diversos aspectos determinam esse RML. Quais fatores afetam esse requerimento mínimo de luz? Porque essa grande variabilidade, né, entre 1%, 2% até 37%, quase 40% da luz da superfície. Bom, intrínsecos da espécie. Alguns fatores são típicos da espécie, como que estão relacionados, por exemplo, com a morfologia, a forma da folha, a razão aérea subterrânea e o comprimento da haste. Né? Existem, como a gente viu, diferentes morfotipos de gramas marinhas em que esses diferentes morfotipos possuem diferentes tamanhos, proporções, com proporção de rizoma para folhas ou de parte subterrânea para aérea bastante diferente. A fisiologia específica para cada um desses morfotipos. O estado fisiológico, a fotoaclimatação, concentração de clorofila e taxas fotossintéticas vão também interferir nesse RML. O estresse fisiológico significa demanda energética. Se está sob uma condição de poluição, uma condição de
excesso de luz, uma condição de temperatura muito alta, ou de luz muito baixa e no limite, né, vai causar um estado fisiológico estressante que vai afetar o RML. E outros fatores externos ou ambientais, como a latitude, a sazonalidade, a densidade da pradaria, o epifitismo e a pressão de herbivoria. Todos esses fatores afetam o RML. E a gente vai ver um pouco disso em atividades para poder comparar os fatores externos ambientais, né, e internos da espécie, como que interferem no RML. O RML, por exemplo, varia com a morfologia, a fisiologia da espécie, né, de acordo com o grupo morfofuncional, como mencionei. Aqui a gente está vendo o requerimento, né, um gráfico representando o requerimento mínimo de luz aqui no eixo Y, com a profundidade no eixo X, representando diferentes espécies. Isso é uma representação que foi feita a partir de dados de fanerógamas marinhas da Grande Barreira de Corais, da região do Pacífico, da Austrália, né? Então, representando as espécies locais lá, que ocorrem em profundidades mais rasas, né? As espécies maior, como em ralos aquoroides, talácea, talassodendro, e com a profundidade, outras espécies menores, né, vão ocorrendo, ou seja, com menor requerimento de luz. Essas espécies menores têm uma menor razão de rizoma para folhas, comparado com as espécies maiores, que têm uma grande razão de rizoma para folhas. E as espécies que vivem a maiores profundidades, por exemplo, em geral são espécies de halófila, que possuem suas folhas ovaladas. São plantas muito delicadas, com raízes muito pequenas, uma razão, então, de rizoma para folha muito baixa, né? Tem muito mais biomassa de folha do que de rizoma, não penetram penetram a poucas profundidades no sedimento, portanto, não tem tanto problema com a anoxia do sedimento, sua folha ovalada, a morfologia voltada, então, disposta horizontalmente no fundo, também a própria morfologia já ajuda na captação de luz. Elas exigem, né, uma menor demanda energética. Então, elas conseguem viver a grandes profundidades devido ao seu baixo requerimento mínimo de luz. E a fotoaclimatação, estado fotoaclimativo, também interfere no RML. Aqui nós estamos vendo respostas de fotoaclimatação das plantas à luz. Então, por exemplo, uma mesma espécie que cresce sob luz alta e sob luz baixa. Por exemplo, sob luz alta, ela está crescendo no raso e sob luz baixa na profundidade. Ou sob luz alta no verão e sob luz baixa no inverno. Então, há essa aclimatação, né, a modificação da resposta fotossintética e dos componentes bioquímicos em função da luz para se ajustar a quantidade de luz. Sob luz alta, há um menor conteúdo de pigmentos fotossintéticos, né, em geral, um maior conteúdo de pigmentos fotoprotetores, uma menor eficiência de utilização da luz, menor alfa, e uma maior capacidade de fixação de carbono, fotossintetiza em mais altas taxas. Normalmente também, né, há maior taxas de respiração conforme vai aumentando o PM. O ponto de saturação também é mais alto e o ponto de compensação, né, da luz também é mais alto. E sob luz baixa, né, a gente tem um maior conteúdo de pigmentos fotossintéticos, né, para compensar a luz, ser mais eficiente para absorver a luz em intensidades menores, um menor conteúdo de pigmentos fotoprotetores,
uma maior eficiência na utilização de luz em luz baixa, né? Um ponto de saturação menor e um ponto de compensação menor da luz. Então, as espécies de luz alta possuem um requerimento maior de luz, um RML maior que as espécies de luz baixa, né? Ou a mesma espécie crescendo sob luz alta, né, vai requerer mais luz para manter a sua produção primária do que a mesma espécie crescendo em luz baixa. Então, pode variar com a profundidade, pode variar com a estação do ano, ou pode variar, por exemplo, entre a mesma espécie crescendo em diferentes latitudes. Assim como a aclimatação ou adaptação fotossintética às quantidades de luz, também há adaptação morfológica com a profundidade. Por exemplo, na região rasa, né, a espécie pode ter maior produção de biomassa, maiores densidades, com uma maior quantidade de hastes e folhas mais curtas. Enquanto que no fundo, né, com menos luz chegando no fundo, ela vai ter uma menor produção de biomassa, mas vai ter, então, né, uma pradaria mais rala e um aumento do comprimento das hastes e folhas, como que, né, se estendendo na coluna d'água para conseguir alcançar uma profundidade e absorver mais luz. Mais luz pode ser capturada e convertida em produção fotossintética através da aclimatação morfológica. Olha só, por exemplo, pradarias de zóstera marina, né, podem crescer, né, em 15, 20 centímetros em águas rasas e mais de 1 metro em águas mais profundas. Bom, luz é um dos critérios mais importantes para definir, então, o requerimento de saúde de um hábitat para a sobrevivência e crescimento de espécies de fanerógamas. Desta maneira, o RML, o requerimento mínimo de luz, e o coeficiente de extinção são utilizados muito em enfoques de conservação e de restauração dos hábitats. Né? Podemos monitorar as pradarias, medir a luz das pradarias, né? Calcular os coeficientes de extinção de luz da água e considerando o requerimento, sabendo-se já previamente o requerimento mínimo de luz daquela espécie naquele local, né? Podemos, então, determinar, né, quais seriam o K, né, o coeficiente de atenuação da água mínimo para que a espécie possa viver. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, ó, máxima profundidade, profundidade máxima que alcança pradarias de zóstera marinha que possuem um requerimento mínimo de luz de 22%. Né? Então, em função de diferentes coeficientes de atenuação da luz da água. E a gente pode utilizar a equação de Lambert-Beer, né, para calcular esse RML, ou usar esse RML e aplicar na equação de Lambert-Beer, que, afinal de contas, o RML nada mais é, esse requerimento mínimo de luz, profundidade, vai ser também o IZ sobre o I0, né? A luz na profundidade Z, né? A quantidade de luz na profundidade 4 metros, por exemplo, sobre a luz da superfície, vai ser equivalente ao requerimento mínimo de luz. Em cada ponto aqui, intersecção, então, né, dessa curva, a gente vai ter aqui o requerimento mínimo de luz de 22%, né, para cada correspondente KD.
Bom, e temperatura, então? Temperatura possui variações sazonais com a luz, dificultando, então, separar os efeitos de cada fator nos estudos de campo. O que é? Luz ou temperatura? O que aconteceu, né? Esse ano, no verão, foi a maior temperatura, foi a maior quantidade de luz que provocou mudanças no crescimento. Em geral, a temperatura é o principal controlador da variação sazonal do crescimento. A produção primária possui variações sazonais com luz e temperatura, com taxas aumentando na primavera e verão e diminuindo no outono e inverno. Temperatura afeta todos os processos metabólicos envolvidos na fotossíntese e respiração, sendo, portanto, o fator controlador dos ciclos de crescimento. E importante, principal fator que determina a distribuição geográfica das espécies com a latitude. Então, aquela distribuição das espécies, né, em função das biorregiões, em função da latitude, tem a ver com a amplitude de tolerância à temperatura de cada espécie. As taxas de crescimento, na verdade, dependem de vários processos, não apenas da fotossíntese. Fotossíntese, respiração, a disponibilidade e captação de nutrientes, translocação de solutos, síntese de proteínas e alocação das reservas e biomassa, assim como a taxa de senescência e morte dos tecidos. Tudo isso, todos esses processos são afetados pela temperatura. Normalmente, a temperatura ótima para o crescimento, ela é menor que a temperatura ótima para a fotossíntese. Há uma temperatura ótima para a fotossíntese e porque o crescimento depende de todos esses aspectos e particularmente da respiração, a temperatura ótima de crescimento, em geral, vai ser menor. Portanto, a fotossíntese é apenas um dos processos que rege o crescimento. Efeitos da temperatura no crescimento são mais complicados do que os efeitos sobre a fotossíntese, já que a temperatura afeta todos esses processos acima. Respiração e fotossíntese aumentam com o aumento da temperatura, mas a respiração pode aumentar proporcionalmente mais, levando a uma redução na produção líquida. Então, efeitos da temperatura sobre a fotossíntese. A temperatura afeta o metabolismo enzimático, portanto, a capacidade máxima de absorção do dióxido de carbono. O que acontece, então, com os parâmetros fotossintéticos quando a temperatura aumenta? Há um aumento da capacidade fotossintética, do famoso PM, mas há aumento também da respiração. Há aumento da produtividade líquida, que estimula o crescimento, acúmulo de biomassa e reprodução, como florescimento e frutificação. Normalmente, tudo isso a gente observa no verão. Temperaturas máximas ou excessivas pode ocorrer um desbalanço entre produção e respiração, ocorrendo até a produção líquida negativa. E pode ainda ocorrer fotoinibição crônica e redução da eficiência fotossintética devido à degradação de proteínas do fotossistema das folhas. Olha só, efeito da temperatura sobre a fotossíntese, né? Que segue uma curva padrão do comportamento de metabolismo enzimático. Temperatura aumenta a capacidade máxima de absorção de dióxido de carbono até um determinado T ótimo. Acima, né? Para além desse T ótimo, ocorre desnaturação das proteínas do fotossistema. Que a gente está vendo um trabalho que foi desenvolvido, então, medindo o efeito da temperatura sobre fotossíntese e respiração em 3 espécies de gramas marinhas. A Lódulo nevis, que é uma espécie tropical, Cimodocea cerulata,
tropical, subtropical, e Zostera moelleri, que é mais subtropical temperada. Então, nós observamos aqui o aumento da fotossíntese bruta, né, em cada uma dessas espécies e em diferentes locais, no verão e no inverno, o aumento da respiração celular com a temperatura e o aumento da respiração dos rizomas. Nota as diferentes escalas aqui, né? Até 8 para a fotossíntese bruta, até 2,5 para a respiração foliar e até 1 para a respiração do rizoma. Então, notem que em alguns casos, por exemplo, aqui nessa linha azul mais escura aqui representa, né, a espécie Allodule uninervis, né, moram também no inverno, há um aumento exacerbado da respiração, né, que pode causa uma redução dramática na produtividade líquida. E aqui a gente vê a variação da produção foliar numa espécie tropical, né, lá no Caribe, em Thalassia testudine. Temperatura ótima para fotossíntese difere da temperatura ótima para crescimento. Picos de produção primária, né, e biomassa na primavera, redução da biomassa no verão, que é devido às altas temperaturas e taxas de mortalidade. Então, a gente observa, em geral, né, um aspecto geral, comparando ambientes tropicais com regiões temperadas, né, esse padrão de efeito da temperatura sobre produtividade e crescimento. Nos trópicos, a gente tem uma menor variabilidade sazonal, certo? Então, um ambiente mais estável em termos de temperatura e luz. Então, nós temos relações positivas com a temperatura na primavera e no outono. Uma inibição no verão, podendo ocorrer, então, esse padrão bimodal, um pico de produtividade e crescimento na primavera e um outro pico menor de produtividade e crescimento no outono. Em regiões temperadas, nós temos variabilidades mais extremas e relações positivas, e geralmente linear com a temperatura, observando mais um padrão unimodal, em que há picos de crescimento de biomassa, normalmente associados no verão ou um pouco antes do pico do verão. Temos aqui variação entre as formas de crescimento que nós vimos na semana passada. Olha só, as espécies maiores, mais persistentes, né, possuem uma maior razão de biomassa subterrânea comparado com biomassa aérea. Então, as espécies grandes, como Cimodocea cerulata, né, possui aqui, olha, Allodule uninervis, possui aqui 77, 73% de biomassa subterrânea para biomassa aérea. Então, a variação da razão da biomassa aérea para subterrânea em espécies de fanerógamas marinhas tropicais, representativas dos diferentes grupos morfofuncionais. Então, nós temos aqui, né, um percentual de biomassa subterrânea, né, grande, percentual de biomassa subterrânea para a biomassa aérea, maior nessas espécies mais persistentes e bem menor nas menores espécies mais efêmeras. A gente tem variações aqui de quase 80%, né, de biomassa subterrânea para aérea, comparado com até 60%, 40% de biomassa subterrânea para aérea nas espécies menores.
E essa variação entre formas de crescimento, então, essa razão de biomassa subterrânea para aérea, vai interferir, né, em como as espécies vão se comportar ao longo da variação sazonal. Por exemplo, espécies grandes e persistentes que possuem crescimento lento, mais reservas subterrâneas, são mais estáveis às variações ambientais, mantendo biomassa ao longo das estações. Enquanto as espécies efêmeras como rúpia, alódole, isóstera, são de crescimento mais rápido, possuem poucas reservas subterrâneas e grandes variações sazonais de biomassa. Que a gente vê também, olha só, efêmeras versus persistentes em termos de curva de fotossíntese e luz. Espécies, então, clímax versus espécies colonizadoras. Essas espécies persistentes, né, possuem normalmente uma correspondente a uma curva PI, uma de fotossíntese e luz, com maior capacidade fotossintética e uma grande taxa de respiração, comparado com as espécies efêmeras aqui em azul, que possuem menores taxas fotossintéticas, mas também possuem menores taxas de respiração. Temperatura controla a distribuição geográfica das espécies com a latitude. Nós vimos na primeira aula das fanerógamas a distribuição das espécies, fizemos exercícios da distribuição das espécies com as massas de águas, com as regiões costeiras do globo, em função da latitude e massas de água. Então, entre regiões tropicais, temperadas e frias. E essa tolerância de cada espécie a uma amplitude de temperatura que vai determinar essa distribuição biogeográfica das espécies. Então, por exemplo, né, as espécies que são estenotérmicas temperadas, como Zostera marina, Zostera nolte, Amphibolis antártica, né, possuem amplitudes de temperatura, né, ou tolerâncias de temperatura mais baixas de inverno, como -1, 5 e 11, e temperaturas de verão máxima entre 20 e 25, né, que são o que a gente chama de estenotérmicas, são aquelas que possuem uma amplitude menor de tolerância à temperatura. Enquanto que estenotérmicas temperadas, quentes, essas que possuem amplitude menor de temperatura, né, para ambientes temperados quentes, como Cimodocea nodosa, Posidônia oceânica, que ocorrem no mar Mediterrâneo, né, que vivem entre 10 até 30 graus de temperatura da água oceânica no verão. Temos também as estenotérmicas tropicais, como a Lodley Wright e Thalassia testudini, né, distribuídas pelos mares tropicais, Thalassia testudini na região do Caribe, a Lodley Wright, que ocorre em várias regiões do globo ao longo do Caribe e da costa brasileira, e espécies que são erotérmicas, como, por exemplo, rúpia marítima, que tem uma distribuição global, é uma espécie que tem uma ampla tolerância à variabilidade de temperatura, né, que podem ocorrer em ambientes frios, temperados, até ambientes tropicais. Bom, a questão é que mudanças climáticas, né, podem alterar a distribuição e abundância das pradarias de acordo com essa tolerância fisiológica à temperatura. Temos aqui um exemplo de um modelo preditivo da distribuição das espécies de pradarias de gramas marinhas nas regiões costeiras, considerando cenários futuros de aumento da temperatura no oceano. Então, na temperatura presente, vemos aqui em vermelho as menores densidades e em tons de verde as maiores densidades, né, ocorrendo, por exemplo, como a gente já viu na região do Indo-Pacífico,
no mar Mediterrâneo, né, em algumas regiões do Mar do Norte, né, do Alasca, e menores densidades, né, em demais regiões do globo, particularmente em algumas regiões muito frias ou subpolares. Já um exercício de modelo preditivo, né, de aumento da temperatura do oceano, olha só, né, presente, aumento de 0,2, aumento de 0,3, 1, 4, 2 graus. Então, considerando aqui diversos fatores conhecidos de distribuição das espécies, esse trabalho, né, fez um exercício de modelagem, né, considerou não só a temperatura, mas também a salinidade de tolerância, viu a mudança na distribuição das espécies. Nós vamos abordar um pouco mais sobre isso, sobre mudanças climáticas e efeitos de aumento da temperatura na distribuição biogeográfica das espécies e já evidências já observadas no globo. Cenário preditivo sobre a distribuição das pradarias no mar Mediterrâneo com alterações de temperatura, em percentuais de valores iniciais ou dos controles. Né? Então, isso aqui é um resultado de modelagem preditiva para o mar Mediterrâneo, né, onde o resultado é o nível de tolerância de cada família, Zosterácea, Hidrocaritácea, Cimodoceácea, Posidoceácea, né? Então, tem representantes aqui de cada família, a mudança de temperatura em percentual, então, mudança de temperatura da água, e as, né, menos 15%, menos 10%, menos 5%, 5% a mais, 10% a mais, 15% a mais. E as barras representam o percentual das pradarias que permaneceram não afetadas sob os diferentes cenários de temperatura. Então, observem aqui que no cenário, né, de aumento de temperatura, então a gente tem, por exemplo, aqui 43%, né, de Zostera, né, permaneceram não afetadas, 71% de Hidrocaritácea, que é praticamente halófila, uma espécie tropical não afetada, né, Cimodoceia, maior parte, grande parte, 88% não afetada, e Posidônia já começa a ser significativamente afetada com o aumento da temperatura. Vemos aqui que para 15% de aumento de temperatura, temos que 71% de Hidrocaritácea, representada por halófila, né, não foi impactada. Em compensação, as outras famílias, né, Zosterácea, Zostera é uma espécie temperada, né, Cimodoceácea e Posidoniácea foram drasticamente afetadas, apenas entre 14% e 18%, né, 14 e 18% das pradarias não foram afetadas, permaneceram intactas sob esse cenário preditivo.